Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente às segundas-feiras traz aqui um tema para debatermos, discutirmos, trazendo aqui um entrevistado, uma entrevistada que tem aí especialidade relativas ao tema, né? Nesta segunda-feira, hoje nós vamos tratar da nova lei de licitações. Mas antes, lembrando aqui que o Radar Paulista entra também pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, pela Rádio Universal de Santos em 810, aqui pela BCC Television, no site, né, no portal bcctelevision.com, tá certo? E você nos acompanha, também participa por e-mail, tem o radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/renatoradar, tem o facebook.com/renatoradar. E também no Instagram. Estamos no Instagram, é só digitar Renato Albuquerque 1 e participar também aqui conosco do Radar Paulista na TV. Lembrando que também nós temos os nossos patrocinadores, já também eu vou falar dos nossos apoios. E o tema desta segunda-feira, então, é a nova lei de licitações. O que se pretende com a nova lei? O principal objetivo é dotar as contratações com o poder público com maior segurança jurídica, transparência e agilidade. O Sinaenco, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, sugere mudanças no projeto de lei 1292/95, que é justamente a nova lei de licitações que está em discussão no Congresso Nacional. Nós temos aqui, já nós vamos conversar com ele, que é engenheiro e presidente do Sinaenco, que eu acabei de dizer, né, o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia, né, o Roberto Soares Mingione, presidente aqui do Sinaenco, com quem nós vamos conversar já. Tá certo? Antes eu tenho aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores, lembrando o Reserva Cultural, né, que traz sempre a melhor programação de cinema de São Paulo e tem também um complexo gastronômico muito bacana e que você confere os melhores filmes, aqueles que passaram pelo Oscar, aqueles que estão chegando aí das principais cenas de cinema mundiais. Você confere no Reserva Cultural, que fica na Avenida Paulista 900, no térreo, e o site está aí, o site para mais informações e também para ver lá a relação de filmes, você também se agendar para assistir para pegar aquele cineminha, né, com o namorado, com a namorada, com a família, com os amigos, enfim, é o reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. O senhor tem mais informações também no facebook.com/Mais Espaço Lazer. Ainda o Ateliê Comunicação, né? Um dos nossos apoiadores também é o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo institucional, sua reportagem, cria o seu programa aqui também, desenvolve, né, um programa de jornalismo, de entrevista, vídeo institucional, programa institucional, enfim, programa que você desejar aqui com a equipe super profissional aqui da BCC Television. Tem a Betânia, a Luciana, o Verão, o Márcio, o nosso diretor aqui, o Bernardo, enfim, vem com a gente aqui também participar da BCC Television. O telefone para mais informações também tem o 3641-9876. Tá certo? Recados dados, então vamos trazer o assunto de hoje, a nova lei de licitações. O que se pretende com a nova lei? Principal objetivo, como eu disse anteriormente, dotar as contratações com o poder público maior segurança, transparência, agilidade. E está aqui conosco e que representa, né, o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, o Sinaenco, o engenheiro Carlos Roberto Soares Mingione, presidente do Sinaenco. Muito boa tarde, boa noite também, que nós entramos à noite também. Carlos Roberto, obrigado pela sua presença e pela sua participação. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Bom, Carlos Roberto, vamos trazer, você me dizia aqui, até a gente vinha batendo um papo, esse negócio de licitação é um negócio complicado, porque mexe com interesses dos mais diversos, empresas que querem prestar serviço também para os diversos níveis de governo, para o poder público, né? Gostaria que você me desse uma geral a respeito dessa questão da lei de licitações, sob o ponto de vista do seu sindicato, sob o ponto de vista
do tema que nós estamos tratando aqui, que tem a ver com a questão ligada a engenheiros, arquitetos e o sindicato que você representa. Bom, primeiro, a parte de licitação pública, ela tem que ter uma regra. Não dá para simplesmente o governo contratar quem ele bem entende. Passa por um processo chamado de licitação, onde segue-se algumas metodologias distintas, dependendo do modelo da contratação, mas para selecionar o que, teoricamente, seria o melhor licitante para cada caso. Hoje nós temos, basicamente, 4 leis que estão em vigor. Temos a Lei 8666 de 1993, que é a principal lei geral de licitações. Temos a Lei do Pregão. Temos o regime diferenciado de contratação de 2011, Pregão 2005, e temos agora, mais recente, a Lei 13.813, que é a Lei das Estatais, que é de 2016. Então, essas 4 legislações, cada uma atuando num certo âmbito específico, e essa nova lei, a 12.292, a ideia é ela consolidar tudo em uma única legislação, deixando à parte apenas a Lei das Estatais. Né? Agora, o que propõe o Sinaenco no sentido de alterar alguns pontos da lei? O que você, como representante do sindicato, está propondo dentro dessa configuração? Então, até antes de falar objetivamente das propostas, acho que é bom levantar um pouquinho qual que é o nosso cenário, como que a gente vê o quadro atual aqui no Brasil em termos de implantação de empreendimento público. São milhares de obras paralisadas, né? Obras que são entregues fora do prazo, ou prazo muito além do previsto, por preço acima do contratado, e às vezes com qualidade assim também deficiente. Né? Esses números, para você ter uma ideia, variam de 3 mil a 14 mil, dependendo da fonte que está fornecendo os dados, dependendo se é específica de um programa ou de âmbito mais geral no país inteiro. E eu acho que a nova lei tem que justamente vir para corrigir isso, para tentar mudar esse cenário. E essa mudança, uma das coisas que a gente acha que é principal, né, aspecto para ser abordado, é quais são as razões apontadas para essas, digamos, milhares de obras paralisadas. Órgãos de controle, a gente ouve muito falar mesmo de contratantes públicos, de dirigentes que algumas razões principais, a falta de recursos ou projetos com qualidade aquém do necessário, projetos de baixa qualidade. Pois bem, então precisamos mudar essa situação. E acho que o ponto principal a ser tocado é levar o projeto a realmente ser tratado como um elemento indispensável e fundamental para a implantação de um empreendimento público, de qualidade, pelo preço contratado e com uma longevidade bem aceitável. Então, esse é o principal ponto, a valorização do planejamento, do projeto. Uma vez feito o projeto, você vem a licitação da contratação da obra. Uma outra etapa muito importante também para se ter um empreendimento de qualidade é que você tenha a supervisão daquela obra, o gerenciamento, a fiscalização, o controle tecnológico. Então, essas são basicamente as áreas em que nós temos atuado no projeto de lei para que realmente sejam consideradas e valorizadas no processo de implantação dos empreendimentos públicos. Agora, essa nova lei, ela contempla tudo isso que você está dizendo ou é contrária em alguns pontos, aí são importantes no sentido do planejamento, da execução, do projeto, coisas que, na sua opinião, ainda não chegaram a um entendimento, vamos dizer assim, das partes a respeito da finalização do projeto. O planejamento, propriamente dito, ele não está sendo tratado, né? Mas evidentemente que a lei contempla a contratação de estudos, planos e tudo mais. Mas o planejamento envolve também um pouco da questão da gestão pública. Né? Com relação à parte de projetos, agenciamento, a fiscalização, aí sim, a lei atua de uma forma bem direta. Ela já trouxe, esse projeto já está trazendo algumas mudanças muito interessantes, que nós apoiamos, e por outro lado, ainda falta algumas coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, a questão da contratação desse serviço, os serviços de projetos, é um serviço de natureza intelectual. Então, é um serviço que não pode ser avaliado simplesmente com base no preço, de uma forma preponderantemente no preço. Certo. É um serviço que você tem que avaliar em termos de qualidade, em termos da melhor técnica, da proposta técnica apresentada. E isso a lei já mudou ao proibir, por exemplo, a contratação desses serviços por pregão.
Pregão o que é? É uma forma de contratação que é um leilão reverso. O pessoal vai dando lance, quem der o maior desconto ou ofertar o preço mais baixo é o que vai ser se sagrar vencedor nesse processo. Então, um serviço de natureza intelectual, abaixando o preço, como que eu posso comparar o que um vai entregar e o outro vai entregar se são produtos que estão na cabeça, que vão ser desenvolvidos até no futuro, concebidos no futuro? Não dá para ser só por preço. Então, isso a lei já corrigiu. Mas ainda tem alguns problemas. Por exemplo, ainda na contratação, mesmo que preveja uma questão mais técnica, ela está prevendo uma fase aberta ou de lances, que volta a ser o leilão. Quer dizer, elimina o pregão, que era simplesmente o lance, cria uma fase onde você tem alguma qualificação, mas coloca o lance. Quer dizer, um profissional, uma empresa que faz um trabalho de avaliar a questão específica daquela contratação, qual que é a necessidade do projeto, da obra que precisa. Faz o seu orçamento justo para aquele trabalho. Depois de apresentar, tem uma boa avaliação. Então, ele já está bem posicionado no processo licitatório. Aí entra uma fase de lance, de leilão novamente. Em que fase entra a fase do leilão? Após a fase das notas técnicas, né? Então, você tem um primeiro julgamento técnico e depois entra essa fase de leilão. Aí, no leilão, vai tudo, acho que vai por água abaixo. Porque aí, pessoas que tiveram, às vezes, até uma empresa que teve uma proposta muito aquém comparada com a primeira colocada, vai mergulhar no preço, vai dar um preço, muitas vezes, até inexequível, quer seja para ganhar aquele processo, ou quer seja porque nem sabe o que vai fazer uma parte do trabalho, e depois acontece o quê? Se o projeto vai até o fim, muitas vezes de baixa qualidade, a obra vai parar. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter problema. Quer seja na própria contratação e desenvolvimento do projeto, ou futuramente na obra, ou até na operação e manutenção daquele bem que está sendo implantado. Então, isso é um grande problema que nós vemos, por exemplo. Né? Eu queria voltar um pouquinho, porque eu falei planejamento, você disse que não está contemplado na lei o planejamento, mas quando, talvez não seja essa palavra, eu gostaria que você esmiuçasse isso aqui, por favor, porque, por exemplo, quando você fecha um contrato com o governo, por exemplo, de 2 anos para a finalização de uma obra, ali não tem um planejamento, não tem um escopo, e quando esse planejamento, não sei como é que vai ser conduzida essa nomenclatura, mas quando as partes ali, a empresa que está prestando serviço não consegue mais, seja por falta de dinheiro, seja por falta de competência técnica, seja o que for, ela não está interrompendo ali um planejamento anterior que foi aprovado? Sem dúvida. O planejamento que eu disse que não contempla é que o planejamento, a gente tem a parte, digamos, do planejamento técnico, né? E tem outro que também faz parte do planejamento que vem da gestão pública, propriamente dito, políticas de governo e tudo mais. Então, essa é desenvolvida fora do âmbito da contratação. Do governo, né? Já a parte técnica, por exemplo, um plano de drenagem, plano de mobilidade urbana nas cidades, plano de saneamento básico, isso sim é contratado de acordo com a lei. Então, quer dizer, dentro de uma política pública, um plano de governo, são contratados vários planos que se precisam para aquele determinado setor. Esse plano, a meu ver, hoje nós já temos um problema que muitas vezes se trabalha com planos de governo e não de Estado. Né? Um plano de Estado deveria ultrapassar a gestão de um único governo e ter continuidade nos posteriores. Né? Muitas vezes hoje o governante de plantão chega e esquece tudo que foi feito atrás e quer colocar o plano dele, e a gente perde muito com isso, mas de qualquer forma, com base nesse plano de Estado ou de governo, são desenvolvidos todos os outros planejamentos setoriais, né? E o projeto em si já é uma parte também do planejamento, já é um detalhamento daquilo que está previsto. O plano define, por exemplo, nós vamos fazer uma rodovia ou uma avenida aqui, um corredor de ônibus do outro lado, tal. Quando que isso mais ou menos deve entrar em operação em função da evolução do crescimento populacional ou da ocupação do espaço urbano, e depois os projetos vêm já detalhando o que seria essa implantação. Só uma perguntinha, aproveitando que você está falando corredor de ônibus e tal. Essas etapas, elas devem ser cumpridas rigorosamente pelas empresas, ou existe ali uma certa mobilidade no contrato, no edital, enfim, de maneira que as empresas possam entregar um pouco depois, e isso dá a sensação, muitas vezes, do poder público não atender eficientemente aquilo que a população precisa. Não, o planejamento é digamos assim, um documento macro, né, que tem
previsões de etapas, né, e prazos, né, com uma certa flexibilidade, até porque a situação de um determinado município, de um estado, ou mesmo até às vezes da própria questão econômica, vai influenciar nesse desenvolvimento. A partir daí, quando é feita a contratação de um projeto de engenharia ou de uma obra, aí não, o prazo está muito bem definido no contrato. E tem que ser seguido, e é isso que não pode realmente extrapolar. É esse o problema que a gente fala às vezes, que uma má contratação leva a não conseguir cumprir o prazo inicialmente previsto, surgem os famosos aditamentos, né, de prazo e depois de preço, quase que sempre vem junto, né, que acaba levando a obra, ninguém sabe onde vai acabar. Então esse é realmente o grande problema, mas tem que ser muito bem controlado a partir dessa fase do processo licitatório e contratação das empresas. Os aditamentos de contrato são aqueles prolongamentos, às vezes, né, Carlos Alberto, morosos. Prolongamento de prazo ou também aumento de valor para concluir. Contratos por um certo valor, vamos aditar o preço, porque isso aqui não estava previsto ou não estava bem detalhado, e aí começa a subir o valor da contratação também. Né? Carlos Alberto, eu queria até, você com a sua experiência, explicasse para a gente, por exemplo, como funciona esse processo desde o início. Vamos supor, o governo quer fazer, seja o governo que for, quer fazer uma obra determinada, que nem você disse, construir corredor de ônibus, uma avenida mais larga, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele divulga, ele publica um edital de chamamento dessas empresas. Eu gostaria que você explicasse esses pontos para a gente dar até para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes e internautas como é que isso funciona e também quanto tempo leva todo esse processo. Tá. Então, o processo, dentro de um planejamento do governo, ou de uma companhia, ou de por exemplo, uma estatal de saneamento, ela sabe que em tal data ela vai precisar ter uma ampliação de um serviço de tratamento de água, por exemplo. Né? Tá. Então, com uma certa antecedência dentro desse planejamento, ela solta o edital de contratação do projeto da estação. Tá. Né? Nesse edital tem todas as condições que devem ser respeitadas pelo contratado e tem o que ele deve entregar e como deve entregar. Então vai lá, olha, é uma estação de tal tipo, você tem que entregar esses detalhamentos, né? E o prazo para você executar é exatamente esse. Feito isso, saem os documentos técnicos que, juntamente com alguns outros documentos do próprio órgão, vai para a fase de licenciamento, né, ambiental, ou às vezes até não só ambiental, mas na gestão municipal, por ter que atravessar avenidas ou parques ou coisa parecida, mas segue por licenciamento e a partir de tendo um licenciamento já avançado e o projeto concluído, pode-se dar início à contratação das obras. Tá. E aí sim começa a execução dessas obras. Isso tudo demora mais ou menos quanto tempo? Não tem uma média? Assim? Não, porque é muito simples. Imagina uma contratação para fazer o projeto de uma creche ou de uma pequena posto de saúde. O prazo para fazer isso é muito menor do que fazer de um hospital geral, né? Ou fazer de um complexo. Não, eu digo assim, o processo... Desde o lançamento do edital até a aprovação da empresa, dali para frente não. Mas também é complicado porque, por exemplo, já no meu setor, o que a gente mais vê e preconiza que são as contratações por técnica e preço. Então, ao publicar o edital, teria mais ou menos uns 45 dias ainda para entrega da documentação de habilitação, que é a empresa mostrar que ela está apta para funcionar e para trabalhar naquela atividade. Entrega da proposta técnica, que ele dizer o que ela vai fazer, como vai fazer entregar, e também a entrega da proposta comercial, 45 dias. Depois, primeira etapa, normalmente, é a abertura da habilitação para julgar se todas as empresas que apareceram estão de acordo com o que está previsto no edital. Muitas vezes, pela Lei 866, uma empresa é desclassificada e ela já entra com recurso. Não se sabe aonde vai parar esse prazo. Né? Caso contrário, se ela não teve recurso, publicou a habilitação, mais 5 dias, que é o prazo para alguém entrar com recurso, não teve problema, poderia abrir a proposta técnica. Às vezes, até com um menor número de licitantes, pode-se abrir a documentação de habilitação, já avalia na hora e já parte para a proposta técnica, abre no mesmo dia. Mas aí tem o julgamento da proposta, que demora mais um certo prazo, que pode variar aí de 1 mês, 2 meses, dependendo digamos assim, da estrutura colocada para fazer essa atividade e da disponibilidade para isso. Depois da proposta técnica, cabe ainda o recurso, que mais uma vez, a empresa pode não ter gostado da nota que recebeu ou achou que foi mal avaliado, entra com recurso.
perde-se novamente um controle sobre o prazo, digamos assim. Sim. Fechado o recurso e esgotado os prazos, abre-se a proposta comercial e, não havendo nenhum problema, poderia ser, então, já definida a empresa que vai ganhar o processo. E quem define? No caso da proposta técnica e preço, por exemplo, é um cotejo, uma ponderação entre a nota da proposta técnica e a do preço. Quem tiver a melhor resultado nesse cotejo é que sai o vencedor do processo. Já está ali um custo-benefício interessante. É uma análise de custo-benefício. Essa é uma modalidade que a gente acha que tem que ser, que é a técnica e preço, que já existe na 866, já está prevista no PL 1292 também. Que está sendo proposta nessa lei. Está sendo proposta, a gente também concorda do jeito que está proposto. A única diferença é que eles inseriram a fase de lances. Aí perde toda a razão de se fazer uma proposta técnica, você vai abaixar o preço. Até perde, eu digo mais, perca um pouco a confiança. Eu, como contratante, como que eu vou confiar numa empresa que me apresenta um preço, né? Aí depois chega na fase de lance, começa a baixar, porque quer dizer que ele queria ganhar muito nas minhas costas? Isso aí. Né? Ou será que ela está fazendo... O cara jogou lá em cima também. Ou será que vai fazer mesmo tudo que ela falou que ia fazer lá atrás por aquele preço? Né? Então isso perde, acho que, totalmente controle. Isso vale para obra também, não é só para projeto. Essa fase de leilão é algo... O certo é você fazer realmente ver o que você precisa fazer, levantar seus custos, apresentar a proposta que você acha que é justa, que é válida e entregar. E essa questão do leilão, ainda você acredita que dê para ser retirada da lei, do projeto? Olha, nós temos o Sinaenco e muitas outras entidades têm se manifestado de uma forma bastante dura com relação a isso. Por exemplo, agora, há pouco tempo, esse ano em janeiro, nós tivemos uma tentativa na realidade não é tentativa, é um processo que se iniciou para mudar o decreto do pregão, para que o pregão pudesse contemplar também obras, serviços de engenharia. Está como serviço de engenharia, não é obras. Nós fizemos um movimento com a participação do Conselho Federal de Engenharia, de Arquitetura e mais 34 entidades, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, outras entidades da construção, do setor de obras mesmo, e do setor de consultoria, se manifestando totalmente contra o leilão para a contratação desse serviço de natureza intelectual. E esse apoio foi muito interessante, foi a primeira vez que a gente viu de uma forma bem expressiva várias entidades que não são só da consultoria, falando que o caminho não é esse. Para contratar bem, para ter um bom projeto, talvez tenha que ir para um outro lado. Tem que ser realmente contratar com base na qualidade, contratar na técnica e não no preço. Então, a gente continuamos atuando não só no decreto, tivemos audiência pública que nós podemos nos manifestar, e no PL 1292 também, de longa data, nós estamos acompanhando isso. O Sinaenco acompanha desde a época que o projeto iniciou no Senado, era o PLS 559, com a senadora Cátia Abreu, e desde lá nós vamos acompanhando toda a tramitação, tentando apresentar algumas coisas que nós julgamos que sejam adequadas. Como eu disse, algumas coisas realmente já tivemos avanço, mas ainda precisamos trabalhar um pouco mais. Né? Tá certo. Bom, nós estamos então aqui conversando com o Carlos Roberto, que é o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, né? O Sinaenco. E nós vamos fazer um breve intervalo. A lei de licitações, por que ela é tão importante também? Porque não só para as empresas, para o governo, mas também para o cidadão, porque esse acompanhamento é fundamental por parte dos órgãos reguladores, no sentido de haver menos corrupção, de haver mais agilidade de serviço para o cidadão. Então, são todas questões que também estão ligadas aí a essa nova lei. Então, continue acompanhando conosco aqui no segundo bloco. A gente segue com o assunto de hoje. Eu te aguardo aqui.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente. Ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos aqui nesta segunda-feira, o Radar Paulista na TV. A gente agradece, inclusive, sua audiência, sua participação. Como sempre, né, uma grande audiência que a gente tem aqui às segundas-feiras, com retransmissão aí também pelas rádios Trianon Universal de Santos. Enfim, a gente deixa esse grande abraço para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Hoje nós estamos falando da nova lei de licitações. Estamos aqui com o presidente do Sinaenco, que é o Carlos Roberto Soares Mingione. Carlos Roberto, nós falávamos aqui no primeiro bloco, dávamos essa analisada geral na lei, e tem um termo também dentro da lei que trata da contratação integrada, né? Gostaria que você também explicasse para a gente, já que é um termo que está sendo utilizado nessa nova lei e que vai também modificar as relações entre empresas, governo, que tratam aí dentro das licitações. Gostaria que você comentasse para nós aqui no Radar Paulista. Esse é justamente um dos pontos que tem maior divergência de opinião com relação ao setor, não só do Sinaenco, mas também eu ponho os conselhos de arquitetura e engenharia e o projeto, o PL 1292. A contratação integrada, só lembrando um pouquinho lá de trás, de onde surgiu, né? Mas em 2007, o Brasil ficou sabendo que ia sediar os Jogos da Copa. Isso é 2014, né? Tá. 2007 a 2011, por uma falta de planejamento, né, não fizeram, ou fizeram muito pouco em termos do que deveria ser entregue para a Copa do Mundo, em termos da infraestrutura que tinha que ser implantada, que fazia parte da matriz de risco do governo. Eu lembro que estava às vésperas da Copa e todo mundo preocupado, com um monte de obra em andamento. Aí de 2007, chegou 2011, já antevendo um grande problema, falaram, nós precisamos acelerar esse processo. Então, em 2011, surgiu o regime diferenciado de contratação, que introduziu a contratação integrada no Brasil. Tá. E esse qual que é o grande problema que nós vemos isso? Bom, normalmente eu precisava fazer um projeto, depois eu precisava licitar a obra e ia demorar muito. Como
não houve planejamento para isso, então vamos contratar direto a obra com um anteprojeto. Agora vejam vocês, se com o projeto básico que estava previsto na lei, já tínhamos um monte de problema nas obras, contratar com menos do que um projeto, contratar com um anteprojeto, quer dizer, certamente haveriam outros problemas, e foi o que a gente viu. Tanto que tem empreendimento da Copa do Mundo que até hoje não foi entregue. E muitos outros receberam ou não? Receberam ou não? Parte, receberam e não fizeram. Boa parte do dinheiro saiu, né? Mas realmente não foi entregue. E nós tivemos muito problema. Então, esse é o regime de contratação integrada, que nós achamos que primeiro, como que eu posso fechar um contrato com uma construtora sem saber de onde vem o preço que eu estou contratando ela, sem saber exatamente o que ela tem que me entregar, né? Quer dizer, ela que vai fazer o projeto, depois ela vai fazer o projeto que interessa principalmente aos interesses dela, né? O valor, tem lá um valor que veio, não sei de onde, ela vai se encaixar naquele valor e, de preferência, maximizando seus resultados. Então, esse eu acho que é um dos modelos que, para nós, tem que ser realmente revisto, né? Eu até entendo alguma coisa que pode ser interessante, a construtora ter uma atuação durante a contratação dela, de poder aferir ou ajustar o projeto para alguma metodologia ou tecnologia nova dela. Mas é fundamental que você tenha um bom projeto antes dela ser contratada. Porque aí nós sabemos exatamente o que tem que ser entregue, quanto vai ser preciso para fazer essa obra, qual o prazo, quais são os requisitos mínimos de qualidade e desempenho que essa obra vai ter. Sim. Depois, se ela quiser fazer com um outro equipamento dela, tudo bem, mas vai ter que respeitar esse mínimo que está sendo colocado. Então, esse acho que é o grande problema, né? A contratação integrada é um dos pontos que nós batemos muito, que tem que ser ajustado. Faça uma contratação, dê chance de haver uma inovação tecnológica e tudo mais, mas coloque um projeto antes dessa contratação, não um anteprojeto. Agora, essa contratação integrada, ela passa também por alguma recebimento de envelopes, de propostas, ou ela já é direcionada a uma empresa, quer dizer, a empresa tem condição de fazer, está dentro do preço que o governo pode pagar, é isso? Não. Como é que funciona essa fase? Então, tem um anteprojeto, como eu disse, que não, é um documento muito falho em termos de especificação. Aí, colocado esse anteprojeto, tem um valor definido de quanto máximo que vai ser pago, as empresas licitantes podem entrar dando um desconto. Tem alguma modalidade, até estaria previsto uma fase técnica, mas que a gente não vê a utilização disso, é só no preço mesmo. Agora imagina, a primeira desigualdade começa aí. Uma pequena construtora não tem condições de, em 60 dias, fazer uma estimativa de projeto confiável para dar um preço para poder participar da licitação. Sim. Já uma grande já tem condições de contratar ou mobilizar vários escritórios para fazer o projeto, um estudo mais apurado e consegue participar com mais tranquilidade daquele valor daquela licitação. Sem dúvida. Então, eu já tenho digamos assim, uma dificuldade aí. Agora, fora isso, se tivermos só empresas grandes, tudo bem, dá para entrar. Só que cada uma está pensando o que vai entregar. O contratante não sabe o que cada uma delas vai entregar. Fica só no preço. De repente, depois que acabou, essa contratação integrada também tinha uma coisa interessante, que era para acabar com o aditamento de prazo e de preço. Nós fizemos um levantamento da contratação integrada no período de 2012 a 2014. Sei. A lei de 2011. Então, só na fase de contratação. E vimos que naquela época os descontos já não foram aquelas maravilhas. E agora, mais recentemente, vendo o resultado, quase 50% daquelas contratações que foram a termo, que realmente resultaram em primeiro, tiveram aditamento de valor. Então, quer dizer, não acabou com aditamento também. Até porque um dos princípios era, só vai aditar se o objetivo do cliente, do cliente público, não estiver sendo atendido ou puder ser melhorado. É muito fácil fazer um projeto tecnicamente viável para um determinado empreendimento, mas que não atende todos os anseios do contratante. Um exemplo que eu gosto de dar, até o mais simples que tem, é a iluminação, né? Eu posso fazer aquela iluminação para você ter uma boa luminosidade e usar aquelas lâmpadas incandescentes, que até não fabricam mais agora, né? Sim. Ou eu posso fazer a mesma luminância com lâmpadas LEDs, que duram muito mais, mas são mais caras. Como eu vou pagar do meu dinheiro para pôr a obra, eu ganhei a obra para fazer, eu vou pôr o quê? O que é mais barato. E quem vai ter que trocar a lâmpada depois é o contratante público. Isso vale para uma série de coisas. Uma bomba para recalcar a água de um prédio. Eu posso colocar uma bomba de melhor eficiência, que com certeza custa mais caro, mas vai me dar um consumo menor de energia, ou uma bomba mais barata, eficiência menor, que eu coloco lá na obra e depois
quem paga a conta de energia é o condomínio. Né? Então, essas coisas que a contratação integrada não consegue eliminar, porque o contratado que especifica o que ele quer colocar no empreendimento. Entendi. E nessa nova abordagem da lei, é possível, você acha que mexer nessa parte de maneira que haja um maior controle por parte do contratante no caso do governo, né? É possível, sim. Ele pode fazer uma contratação do tipo integrada, como é um modelo que hoje chama de semi-integrada. Entrega na licitação, ele coloca um projeto à disposição de todos que querem participar. Aí aquela pequena construtora empreiteira já sabe que tem lá um projeto, que é um projeto viável, que foi contratado de forma independente, que dá para ser executado. Se ela tiver algum benefício, não, mas eu consigo aqui, eu tenho uma máquina que faça melhor, ela usa, né? Mas todos têm. E esse projeto na frente da contratação integrada, ele serve para especificar muito bem o que vai ser entregue, já dá um orçamento confiável do valor daquele empreendimento, né? E de prazo necessário e tudo mais. Então, essa seria a questão. Coloca-se um projeto básico de boa qualidade para a contratação integrada. Entendi. Agora, dentro do que você está falando aqui, né, Carlos Roberto, eu fico aqui pensando todas as maquinações, vamos dizer, que são feitas para que o dinheiro, às vezes, do contribuinte vaze, né, de alguma maneira, para atender. Porque, assim, a classe política aí é fundamental nesse trabalho, né? Os que estão lá, justamente, aprovando esses projetos e tal. Aí eu posso até fazer aqui trazer um tema para a gente pensar a respeito. Por exemplo, as estações do metrô em São Paulo, que normalmente seguem essa cartilha que você está falando, né? Tá para inaugurar, aí o governo vem e fala, olha, em 2020 vai inaugurar a estação lá do Morumbi e tal. Aí demora mais 4 anos depois. Quer dizer, o cidadão que está lá esperando, 2020 vai ter estação de metrô aqui no meu bairro, olha que legal e tal. Demora 4 anos. Aí, eu fico pensando o seguinte, o projeto das estações, por exemplo, pegando como exemplo, né, você pode trazer o exemplo que você achar mais interessante. São muito bem, né, bonitas as estações aqui em São Paulo, trabalhadas, tem uma arquitetura toda ali, decorado e tal, trabalho bem feito. Não vou dizer que é ruim, é bem feito. Mas, em contrapartida, será que para o cidadão não é mais interessante você ter o trabalho das estações, das avenidas, dos corredores de ônibus, funcionando adequadamente do que ter o gasto que se tem em excesso, né? Você vê lá essas estações novas que estão sendo inauguradas, belíssimas, enormes, umas entradas bonitas, né? Agora, você vai para Paris, por exemplo, e eu já tive a oportunidade de vários países da Europa, onde você, de repente, você vê uma escada e a estação do metrô, você desce, é ali, né? Você não vê nada muito trabalhado, o pessoal fala que as estações, inclusive, de Paris são meio sujas e tal, não se compara com São Paulo, mas que adianta também você ter a estação toda bonita e tal? Estou dizendo aqui, né, trazendo uma comparação para a gente pensar a respeito, quer dizer, qual o motivo de se fazer projetos gigantescos desses, que demora, que tem prazo, mas não é entregue, que se gasta o dinheiro do cidadão, mas que não atende o cidadão, né? Quer dizer, você vai pegar hoje o metrô 18 horas, 8 da manhã, enfim, é aquela loucura para pegar um vagão ali, né, uma composição que esteja vazia, está tudo lotado. O que demonstra que não está funcionando. Será que os governos, o que é a corrupção, é o mau planejamento? O que você fala a esse respeito? Olha, eu acho que, primeiro, né, com relação a empregar um empreendimento de boa qualidade, né, até o que nós vemos aqui, pegando o seu exemplo, as estações do metrô, não diria que são, assim, obras caríssimas, não, acho que são de boa qualidade, né, e o que nós vemos que a utilização daquele bem, quando se recebe um empreendimento de boa qualidade, ele é mais, digamos assim, mais cuidada pela própria população. Certo. É claro que tem um serviço por trás disso também muito grande, né, de manutenção e limpeza, mas desestimula, digamos, o que seria alguma deterioração intencional. Né? Então, isso eu já acho um ponto. Segundo, com relação ao tamanho. Bom, aí é questionável, mas depende se
se realmente tem essa demanda, e parece o que nós vemos aí, é que realmente tem, que as plataformas ficam lotadas, você precisa ter realmente estações de porte maior, né? Agora, dizer que, poxa, por que demora, que não acaba? Vamos lá, será que todos os projetos foram bem contratados antes, né? Será que as empresas que foram fazer a obra tinham um acompanhamento em cima, para e passo, do que estava sendo feito, né? Então, às vezes, é uma questão desses problemas que ocorrem, de problemas de detalhamento do projeto, problemas de uma supervisão mais em cima, uma fiscalização, né? Que isso leva realmente algumas facilidades. E a gente ouve falar, muito ouvimos na Petrobras, né, dos desvios bilionários que a gente via. Por quê? Porque tinha facilidade para trabalhar. Então, acho que a lei, como está se pensando agora, mas como nós defendemos que sempre venha com os projetos bem detalhados, já dificulta isso. Porque o projeto bem detalhado, além de você ter o preço, você tem tudo que precisa ser entregue. E aí é fácil para acompanhar. Quem vai entregar, quem vai fazer, sabe o que tem que entregar. Quem comprou, sabe o que tem que receber. E quem acompanha, sabe como fiscalizar. Então, isso é realmente fundamental. A gente costuma falar até que um bom projeto é a verdadeira vacina anticorrupção. Aí, aproveitando esse tema da corrupção, o projeto, ele também traz ou trata de alguma questão relacionada a empresas que se envolveram em casos de corrupção, como nós temos várias aí, justamente na esteira do caso que você está comentando, teve o Petrolão, teve o Mensalão, teve os vários envolvidas na Lava Jato, ou as empresas, mesmo com esse histórico, podem continuar participando das licitações, porque a lei permite. O projeto ele não é específico para tratar dessas, digamos assim, penalizações, né? Mas ele tem alguns pontos em que ele atua alterando, por exemplo, outros diplomas legais, né? Mas não é esse o objetivo principal. Isso acho que tem que ser tratado no processo, sei lá, uma outra área criminal, que não é bem a minha especialidade, não conheço nada, né? Sim. Mas, de certa forma, por exemplo, eu vejo que tem sim algumas iterações prevendo punições para quem não entrega no prazo, sanções, né? Digamos, para quem entrega em desacordo, para quem há desacordo. E até algumas exigências que nós estamos vendo em legislações complementares, no sentido de que para trabalhar você tem que ter ou um programa de integridade, o compliance, então são coisas que nós vemos que a legislação está avançando nesse sentido. Né? Eu estou falando aqui também porque nós comentamos aqui um pouco sobre a questão da formação de cartéis, de licitações dirigidas, que muitas vezes favorecem especificamente, né, a licitação quando é divulgado o edital. Às vezes ela traz um direcionamento para uma ou duas empresas e isso também é motivo muitas vezes de questionamento, né, Carlos Roberto? É bom a gente comentar aqui também para que as pessoas entendam um pouco isso, né? Isso aí eu acho que é um trabalho. Essa questão do direcionamento em qualquer lugar do mundo sempre pode ocorrer, né? Mas se nós tivermos, e como temos, né, órgãos de controle que estão muito atentos, a sociedade também, mesmo as licitantes, se manifestarem, né, participarem, tentar impugnar, se vê que o negócio está muito difícil de ter um universo grande de licitantes, né? Então, isso eu acho que é realmente o avanço que nós vamos ter, né? A questão de se pode haver, sempre vai poder, porque depende, mas cabe a nós coibir esse tipo de coisa, cabe aos tribunais de contas, cabe também ao Ministério Público a não deixar isso ir para frente, né? Acho que a participação da sociedade é muito importante nesse aspecto, né? Certo. Do ponto de vista do projeto, da aprovação, do acompanhamento que o Sinaenco, do qual você é o presidente, o que vocês têm feito nesse sentido e como é que você está vendo essa discussão no Congresso Nacional a partir das apresentações feitas, como você já disse aqui anteriormente? Então, começamos acompanhando lá no Senado Federal, com a senadora Cátia Abreu, depois tivemos um hiato, onde esse projeto novo ficou de lado e surgiu uma comissão especial da Câmara Federal para fazer uma, digamos assim, uma atualização da Lei 8666, que é a que está vigente, né? O presidente era Marum, deputado Marum. Passou um ano e resolveram voltar a trabalhar com aquele projeto do Senado, PLS 559, e de lá foi aprovado sim uma versão. O senador Fernando Bezerra, que era o presidente da Comissão do Senado, esse projeto veio para a Câmara,
Na Câmara ele tramitou o ano passado numa comissão especial, presidida pelo deputado Augusto Coutinho, e esse projeto sofreu algumas alterações, mas agora foi aprovado no mês de dezembro passado na comissão especial da Câmara. Próximo passo é tramitar no plenário. Então seria quando os deputados que não participaram da comissão podem ainda fazer suas sugestões e emendas. Todos os setores, também todos os interessados, têm apresentado propostas, levado para os diversos deputados, tentando mostrar as necessidades de ajustes que tem. Sairá um relatório do relator agora, e esse relatório será votado, né? Poderão surgir ainda destaques, além das emendas, né? Tem os destaques, e aprovado, o projeto volta para o Senado. Tá. Você tem uma ideia de tempo para isso? Hoje em dia é muito difícil conseguir colocar prazos ou imaginar tempos, né, no nosso legislativo. Até porque nós estamos aqui com um foco todo para a mudança da Previdência, né? E o que nós temos visto, que os processos que agora fazem Comissão de Constituição e Justiça, eles estão sendo postergados ao máximo, aquele jogo de situação e oposição, então a coisa pode demorar muito. E esses projetos, eu acredito que tenha maior urgência, maior pressão para serem tratados do que a própria lei de licitações. Para a gente encerrar, o projeto, ele também, de alguma maneira, traz algum tipo de sanção, algum tipo de pena para as empresas também que não cumprirem aquilo que está estabelecido? Sem dúvida, traz penas sim, que vão desde por não cumprimento ou por atraso também, e são penas às vezes de peculiares, valores que são descontados do montante do contrato, né? Até apenas pode levar à proibição de contratação com os órgãos públicos, né? Até um detalhe interessante, voltando aqui agora que eu me lembrei, uma das formas que a gente fala também que amplia o universo de licitantes é às vezes fazer licitações não tão grandes, né? Mas com lotes menores, tal, que possibilite empresas menores de participar, se unirem melhor. É um detalhe que eu esqueci, mas acho que é interessante isso. E é muito importante estar falando, porque também acaba, de alguma maneira, dividindo maior, causando uma divisão maior aí para outras empresas também participarem, né? E maior concorrência sempre pode ter resultados melhores, né? Sem dúvida nenhuma. Carlos Roberto, a gente está encerrando, fica à disposição, a gente fica aqui à disposição. Você quer comentar alguma coisa para a gente encerrar? Eu vejo que agora nós temos uma grande oportunidade para realmente acabar com esse quadro, esse panorama de implantação de empreendimentos públicos, né? E deixarmos de ser um verdadeiro canteiro de obras inacabadas, né? E começar a entregar esse benefício para a nossa população. Sem dúvida. Agradeço demais a sua presença aqui, Carlos Roberto Soares Migione, que é presidente do Sinaenco, né? E que hoje trouxe essas informações para a gente. Então, é importante. Depois, inclusive, o vídeo, além de ficar aqui na BCC, vai ficar também no YouTube. Você pode conferir, pode compartilhar, pode também levar aí para discussão com entidades representativas, com especialistas do setor, com comunidades, enfim, né? E continue acompanhando com a gente, Radar Paulista na TV, sempre às segundas-feiras aqui, por volta das 14h15, e de segunda a sexta, às 18 horas, na Rádio Triângulo, tá certo? Uma excelente semana a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.